Olá, esse é o Café com Lepes, eu sou Daniel Santos e hoje a gente começa a nossa terceira temporada de cenário novo e com dois convidados super ilustres, super importantes, professor Elaine Pazelo, professor Luiz Guilherme Scorzafave, que junto comigo, há 13 anos atrás, criaram o Lepes. E hoje nós vamos falar sobre o começo do Lepes. Elaine, muito obrigado. Gostaria primeiro de te apresentar e depois queria que você também saudasse o pessoal que está nos ouvindo. Elaine é professora da FEA Ribeirão, assim como eu, e assim como o Luiz também, e tem uma longa passagem, né, por educação. Elaine estuda educação há muitos anos, teve também uma passagem pelo governo, trabalhou no INEP, né, no instituto que coleta os dados educacionais, processa várias pesquisas educacionais que vocês conhecem, são feitas pelo INEP. E tem uma longa carreira como pesquisadora, não apenas na área de educação, mas também em políticas de gênero, políticas sociais, de um modo geral. Elaine, muito obrigado por estar aqui. Queria que você se apresentasse, então, para a nossa plateia. Estou muito honrada, na verdade, né, de estar aqui, né, hoje para a gente falar do começo, né, do Lepes, né, hoje, essa coisa fantástica, estou de boca aberta aqui. Enfim, mas falar um pouquinho de mim, eu sou da FEA, né, fiz da FEA, fiz economia, né, na FEA, então estou lá faz bastante tempo, né, não vamos prestar muita atenção nas datas, mas eu estava até lembrando agora, assim, eu entrei em 2004, né, como professora na FEA, e entre 2009 e 2011 eu fiquei em Brasília, no INEP, com o Reinaldo. O Reinaldo na época era o presidente, né, do INEP, ele que convidou para ir lá. Na verdade, eu fui para uma diretoria de pesquisa educacional, né, a DIRED, que ainda até existe hoje. Volto, né, no comecinho de 2011, 12, que foi quando o Daniel estava chegando na FEA Ribeirão. Aliás, eu me sinto um pouco responsável por a sua vinda para Ribeirão, né? Eu enchia o seu saco para você prestar o concurso, para você vir para cá, que aqui tinha sua cara, enfim. Mas é isso, aí desde então a gente vem trabalhando juntos, né, nesse tema de economia da educação, né, que é um tema bastante importante. Deixa eu passar a palavra para vocês, a gente vai conversando mais. E o nosso segundo convidado de hoje, o professor Luiz Guilherme, já fez parte de alguns cafés com Lepes aqui, é também professor da casa, também estuda educação um bocado de tempo, tem outras áreas de interesse, por exemplo, a parte de violência e de criminalidade, teve também uma longa trajetória, né? Foi meu colega lá na graduação, a Elaine também foi minha veterana no mestrado, né? E depois a gente se reencontra, você já tinha passado por Maringá, entrou na FEA Ribeirão, e eu queria que você também contasse um pouco mais de detalhes dessa sua trajetória. Tá bom, obrigado Daniel, um prazer aqui estar com todo mundo, contando um pouco desse início aqui do Lepes, e acho que como o Daniel trouxe, né, eu terminei o doutorado lá por volta de 2001, 2002, e dava aula na Universidade Estadual de Maringá, fiquei lá 3 anos, e acabei depois vindo para cá, num concurso aqui em Ribeirão, em 2005 eu vim para cá, né? E aí nessa época eu já estava estudando alguma coisa de educação e era muito interessante, porque já tinha um grupo de pessoas que trabalhava nessa área aqui, né? A própria Elaine, o Reinaldo, né? E o Walter também, outros professores, nós trabalhávamos um pouco nessa área e a gente começou, né, a interagir mais e a tentar mergulhar um pouco mais nesse universo e ver como a gente, como economista, podia contribuir, né. Aí tem a passagem, né, do Reinaldo e da Elaine lá pelo INEP, que eu acho que ajudou muito a trazer pra gente, assim, pelas conversas que a gente tinha, né, esse olhar de quem estava ali do outro lado do balcão, né, no governo, e vendo as dificuldades, os desafios para você tocar a política pública, né. Então acho que isso também foi me ajudando um pouco assim a não ter só o olhar assim do economista que está analisando o fenômeno só pelaquela ótica, vamos dizer assim, do objeto para ser analisado, mas também levando em consideração muitos desses desafios para a realização da política educacional, né? E aí acontece isso, né? Até lembrei que antes do Daniel entrar aqui na FEA Ribeirão, ele veio, a gente tinha um programa de seminários que a gente fazia, ele veio dar um seminário aqui e
E até lembro, depois a gente foi levar ele no aeroporto, conversei depois com ele, nossa, né, podia vir pra cá, a gente falou, isso era tão legal, porque acho que tem muita cara dele, então bem o que ela falou, assim, né, então, e acho que isso foi um pouquinho antes, eu não lembro exatamente a data que foi, né. E aí quando, né, o Daniel vem pra cá em 2011, a gente começa, né, nesse processo aí de, muito por iniciativa dele, né, assim, de começar a conceber o LEPS, né, isso. Então, para começar a nossa conversa aqui, eu queria começar prestando um tributo, né, eu acho que me considero, talvez, nós três aqui, meio que uma terceira geração de economistas de educação no Brasil, né? Ricardo Paes de Barros começou esse processo, Reinaldo Fernandes, que já foi mencionado aqui, na ESO, foi orientador do Luiz. E o LEPS é um pouco a fusão das nossas próprias histórias, mas é também a fusão de duas tradições, né? Teve uma tradição do IPEA, que eu participei bastante, frequentei, né? Liderado pelo Ricardo Paes de Barros, Lauro Ramos, Zé Guilherme, Sônia Rocha, uma porção de outros pesquisadores que estudavam economia social lá, e aqui em São Paulo também, né? O Reinaldo Fernandes, o Naécio Menezes, depois o André Portela chegou, Paulo Piketty, vários outros pesquisadores importantes que foram nossos professores, em alguma medida também mentoraram o nosso início, né? Eu queria começar perguntando para vocês um pouco disso, quer dizer, o que tem de parecido e o que tem de diferente entre a experiência que a gente tem no LEPS e essa experiência que vocês tiveram com esses outros professores. Então, por exemplo, o Sinfo, que o Reinaldo conduzia, né? O Naécio tinha o grupo dele também. Queria que vocês falassem um pouco dessas semelhanças e dessas diferenças para a gente pensar na nossa herança, digamos. Então, legal você chamar a atenção para o Sinfo, né? Que eu acho que era uma ideia também de um laboratório de pesquisa, né? Mas ali, assim, quando começam a ser distribuídos os microdados, né? Os microdados começam a chegar, eram CDs ainda que a gente tinha, então o centro de informação, né? O Sinfo tinha esses CDs, então muita gente veio trabalhar aqui, você veio, muita gente veio fazer pesquisa aqui lá no laboratório para poder usar esses microdados. Então, nesse sentido, é um laboratório de pesquisa. O que eu acho que é de diferente, bem diferente do LEPS, é que vocês, né, eu falo vocês porque agora eu estou um pouquinho distante, né, mas vocês constroem os bancos de dados, né, vocês vão a campo. Eu acho que isso é uma coisa bastante diferente do que a gente fazia na época, né, que eram trabalhos mais... vamos dizer assim, perguntas fechadas, mas em cima de coisas que a gente nunca foi a campo, né? E aqui no LEPS tem essa outra visão, né? De construir os próprios dados, vamos dizer assim, né? E até de fazer política, que eu acho que isso também não tem no Sinfo, né? Que eu acho que é uma coisa bem diferente que vocês... que tem agora, isso, né? Os experimentos, as políticas, vocês estão envolvidos diretamente. A gente não, naquela época era uma ideia mais de analisar mesmo as políticas, né? Digamos assim. Eu lembro que quando eu vim para cá, eu fiz o mestrado, né, no Rio, eu formei em 96, aí comecei a fazer o mestrado em 97, 98, 99, eu volto para Ribeirão, convidada, o Reinaldo me chama para trabalhar com ele, com o Chico Anuati, né, o Chico também, e era em projeto assim de consultoria, mas sempre com essa coisa da pesquisa mesmo, né? Então eu lembro que eu voltei até era mais voltada a coisas de política de pobreza, né? Então era na época a ANEEL, né? Era uma consultoria para a ANEEL, que eu volto, mas você vê como é diferente. De pensar em mecanismos para dar tarifa social que não fosse a conta de energia, né? Você gasta menos e aí você paga menos, né? Mas que fossem outros critérios que envolvessem o socioeconômico mesmo, né? Melhores proxies, digamos assim, para a renda familiar, né? E aí foi nesse contexto que eu começo a trabalhar ali, aí tem um centro de informação, enfim, já começo a me envolver. Mas, assim, eu acho que o LEPS tem esse diferencial, né? De fazer a política. Não só de avaliar a política, mas de concebê-la, de procurar os dados, né? E aí então analisar. Enfim, eu vejo assim de diferente. E Luiz, pegando o gancho de Elaine, quer dizer, eu acho que o Sinfo foi pioneiro no uso de microdados, né? E da disponibilização de microdados e atraiu vários pesquisadores, entre os quais você, que na época fazia seu doutorado em São Paulo com o Naécio,
mas o processamento foi feito aqui em Ribeirão porque tinha esse acesso. Por outro lado também, né, Elaine chamou atenção, né, era mais aberto o campo das perguntas, né? Aqui no LEPS a gente acabou afunilando um pouco para a questão educacional. Você tem um pouco essa visão? Como é que foi a sua experiência, tanto trabalhando com o Naércio, quanto essa situação que você vinha para cá? Conta um pouco. Acho que é um pouco isso mesmo, Daniel, assim, eu acho que, na verdade, assim, eu trabalhei com o Naércio no mestrado e no doutorado, na verdade, numa temática que nem era tão ligada à educação, era a participação feminina no mercado de trabalho, mas era isso, era uma coisa que eu acabei, sempre tive muita preocupação com a questão da desigualdade de renda, tudo, e aí no doutorado desenvolvi um pouco o trabalho nessa direção, né, como que a participação das mulheres no mercado de trabalho contribuía para a redução ou não da desigualdade de renda, né, mas ali a gente já tinha, né, como você disse, vários economistas olhando para a questão educacional, e é meio nesse período, como a Elaine falou, que começam a surgir os microdados, né. Então, o que eu acho que tem de diferente é que eu acho que, assim, como você tinha um conjunto de dados muito vasto e desconhecido, talvez o natural fosse mesmo a gente explorar de um jeito um pouco mais experimental, ao invés da gente vou estudar este fator, porque isso aqui, né? Então a gente tinha, e o Naércio, ele é um pouco o jeito dele trabalhar, né? A gente costuma brincar assim, que ele roda milhares de coisas e aí vai construindo, né, as narrativas e os artigos, né? Então, a gente você acaba convivendo também, pegando um pouco desse jeito, né, de trabalhar, e eu acho que naquela época fazia muito sentido, né? E eu acho que também tem uma coisa que aconteceu antes do LEPS aqui, que eu acho que começa, pelo menos para mim, foi a primeira vez em que eu comecei a perceber, talvez assim, que fizesse mais sentido trabalhar dentro de uma agenda mais fechada. A gente teve um projeto do BNDES, que financiou um grande projeto de diagnóstico da educação brasileira. E acho que foi por volta de 2010, por aí, 2011. E envolvia várias universidades. Tinha gente aqui da FEA de Ribeirão, tinha o pessoal da FEA de São Paulo, da GV. Então, pesquisadores muito bons. E aí a gente estruturou esse projeto de outras universidades também. E aí tinha que ter um esqueleto comum, né? Então ali eu percebi que acho que talvez fizesse sentido a gente conseguir fazer uma articulação. Embora nem todo mundo que estivesse envolvido nesse projeto tivesse um pouco essa ideia, né? Às vezes tinha gente que estava lá mais pelo interesse de ter um banco de dados super perfeito para fazer um artigo top, outras pessoas talvez mais preocupadas ali de como que aqueles resultados iam chegar ali na política pública, mas não era um grupo articulado, assim, né, que tivesse um pouco de valores em comum, né. Mas para mim foi ali uma primeira situação que eu acho que diferenciou, né, assim, o jeito de pensar, né. E também um pouquinho antes a gente teve também teve uma iniciativa do próprio, acho que foi do próprio INEP e do MEC, eu não lembro, que era para também financiar pesquisas educacionais, e a gente fez uma parceria com o pessoal da computação de São Carlos. E ali foi interessante porque foi uma das primeiras vezes assim que a gente teve uma interação assim com pessoas de outras áreas num projeto grande. E vendo um pouco, que é um pouco do que o LEPS faz muito hoje, né? Tem pessoas de várias áreas trabalhando. E ali já dava para ver um pouco, né, que era desafiador, né? Porque às vezes o cara falava alguma coisa, te explicava, você não entendia nada, né? Falou, não, pode voltar para trás, ficar muito mais, né? Então, assim, acho que foram duas experiências ali que eu acho que foram me ajudando a perceber que haviam outras maneiras de trabalhar, né? Então, acho que foi um pouco por aí. E tem uma coisa, trazendo um pouco o meu depoimento também, quer dizer, a minha experiência no IPE, ela era um pouco diferente, né? O IPE, ele tinha perguntas bem fechadas, né? Eu trabalhei praticamente só com educação, né? Era porque as demandas vinham, né, dos ministérios, né? Por outro lado, não tinha muito essa coisa que a gente tem bastante de formar novos pesquisadores, formar novos quadros, né? O IPE não tinha essa vocação, não estava na universidade como nós estamos aqui. E vocês dois, né, orientam bastante, são, né, professores conhecidos por essa vocação e também tiveram essa atuação aqui no LEPS. Queria que vocês comentassem um pouco isso, quer dizer, qual que é o papel de um laboratório dentro da universidade, tanto para direcionar a construção das pesquisas, mas também para formar novos pesquisadores, né? Criar esse legado, essa transmissão. Eu acho que assim,
A questão da orientação, né, e da gente formar os novos pesquisadores, assim, eu acho que, vamos ser bem claros, assim, não é uma coisa que é valorizada do ponto de vista de quem está na carreira acadêmica, né? A gente é muito mais analisado ou avaliado por publicação, por esse tipo de coisa, do que se você, sabe, gasta meia hora ali conversando com um estudante, dando algumas orientações, coisa meio de pai acadêmico para filho, sabe? Porque muitas vezes é isso. Isso não vai aparecer no teu currículo, sabe? Mas com o tempo eu fui percebendo que o papel, né, da gente, apesar de muitas vezes não ser valorizado, né, como nas avaliações, isso é muito importante, né? E quando o LEP surgiu, acho que isso facilitou muito, porque antes o LEP sempre tive estagiários que trabalhavam comigo, mas era às vezes 1, 2 que ficavam ali na minha sala, né? Então era um contato que eu procurava fazer e tentar orientar muito para além daquela pesquisa em si, né? Então, olhando muito, mostrando muito assim, olha, a importância de você, né, fazer determinada atividade, né, abrir um pouco horizontes, né, muitas vezes aconselhar, né, às vezes as gerações, é engraçado que a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo as gerações de estudantes que vão passando e as angústias são muito diferentes, né? Eu lembro que teve uma época que tinha estudantes assim que parece assim que eles queriam experimentar tudo para depois que eles experimentassem todas as possibilidades de carreira, eles decidirem para não ter risco de errar, né? E hoje talvez não sei se é muito assim, né? Então envolvia muita conversa, muita orientação, para além da questão técnica, né? De ensinar técnicas, de trabalhar nos projetos. Eu acho que essa questão de formar mesmo assim um pensamento de pesquisa, independente da pessoa continuar na carreira de pesquisa ou ir para o setor privado, ou, enfim, né? Então acho que isso é uma coisa que daí quando a gente cria o LEPS, acho que ganha uma importância ainda maior, né? Então acho que acho que uma das coisas que diferencia o LEPS de outros grupos é essa intencionalidade de trabalhar essa questão da formação desses pesquisadores, né? Da gente não ter necessariamente um apego de querer que todo mundo fique aqui com a gente, mas muitas vezes é uma porta de entrada para muitas pessoas para o mercado de trabalho, né? E muitos deles aí estão espalhados aí pelo Brasil, né? Então acho que é bem legal assim ver assim depois dessa trajetória quantas pessoas passaram, né? E que a gente de algum modo espera ter contribuído aí para essa trajetória, né? Eu acho que o LEPS, até quando os alunos vêm conversar comigo, que falam, queria ver de trabalho, eu sempre falo, não, vão trabalhar, vão para o LEPS, porque eu acho que possibilita, né, um aprendizado diferente, que é o de pôr a mão na massa, que eu acho que faz diferença. Assim, eu falo isso para os alunos, eu falo, quer fazer monografia comigo? Já vai ter que rodar uma regressão. Eu brinco assim, porque eu acho que a gente tem esse diferencial de saber mexer com os dados. Eu gosto que os alunos saibam mexer, né? E eu acho que o LEPS, quando eles vão a campo e depois vão trabalhar com os dados e vão ver o negócio acontecer do começo ao fim, né? A pesquisa, assim, eu acho que eles têm a dimensão melhor, assim, vamos dizer, do que o trabalho, assim, de um economista, nesse sentido que a gente faz, né? De olhar para a política pública, de avaliar a política pública. Então, eu acho que faz toda a diferença. Eu sempre tive muitos orientandos, né? E até agora, antes era muito mais de graduação, agora também tem os alunos de pós, né? Que são coisas diferentes, né? Mas eu acho que o SINF fazia isso lá atrás, que era o diferencial, né? Pô, as meninas formam, Renata Narita, Fabiana de Felício, né, que é dessa turma, o Paulo Nutezon, né, eles vão tudo lá pro Sinfo para mexer com os dados, saber fazer as análises, né, interpretar, e agora o LEPS faz isso, né, então, eu acho formidável, e aí o IPEA não tem, né, então nesse sentido a gente acaba tendo esse diferencial. E tem que estar perto dos alunos, né, gente, assim, isso não é de verdade isso que eu falo, né, eu sempre falei, quando surge o LEPS que tem a casinha, gente, é o sonho de consumo, né? Vamos ficar na casinha, junto com os alunos. Só que, assim, no meu caso, né, veio junto com outras coisas pessoais, né, que foi a maternidade, enfim, outras coisas que acabaram um pouco me desviando, né? Mas eu acho que, nesse sentido, é um diferencial o LEPS relativamente ao, por exemplo, ao IPEA que você chamou a atenção no começo.
E eu vou pegar esse seu gancho, Elaine, porque eu estava curioso para saber como vocês dois chegaram na educação, na violência, nas agendas que vocês têm de pesquisa. Mas, no teu caso, eu queria aproveitar para fazer uma consideração, porque eu acho que tem uma coisa muito especial, né? Quer dizer, dois temas que eu sempre vinculo com a tua trajetória são educação e a questão de gênero, especialmente relacionada com o mercado de trabalho. Uhum. Eu queria saber como é que você se interessou por esses temas, mas também como que você amadureceu à luz de duas coincidências, né? Você acabou se casando com um professor, que aliás é uma das pessoas mais legais aqui, um abraço pro Kleber, certo? Eu conheço. É professor de Fundidores, que é uma das coisas mais desafiadoras. E em algum momento, né, teve a questão da maternidade e teve que fazer escolhas, conciliar a tua carreira profissional com a vinda do João e da Ana. E eu queria saber como é que foi isso, então, como é que você se interessou por esses temas e depois como é que foi viver essas experiências, o que você repensou sobre a tua pesquisa? Então, o tema de gênero, né, ele vem no doutorado. Uhum. Né? No doutorado, eu fiz doutorado na FEA São Paulo, né? E aí estava com aquela coisa de decidir uma área, né? E foi um pouco começo a fazer pesquisas, fiz um artigo para uma disciplina de economia do trabalho, e aí falei, pô, esse tema é legal, né? E é importante, né? Porque tem tantos dilemas que envolvem, eu não era mãe ainda, né? E aí fiz o doutorado, né, no tema chama a maternidade e o envolvimento e o desempenho da mãe no mercado de trabalho. E ali eu vi, né, se os meus resultados estão corretos, eu acho que eles estão corretos. Tem um impacto negativo, né, a maternidade na participação da mãe no mercado de trabalho. Isso levando já em consideração todas as diferenças, né, de preferências, né, pelo menos eu tento controlar para isso. E assim, eu acho que também esse tema tem que falar, né, é a disponibilidade de dados que a gente também tinha naquela época, né? Porque nessa época a gente não tem ainda o SAEB. Isso meu doutorado, eu terminei o doutorado em 2004 também, em janeiro de 2004. Aí eu entrei aqui na USP em julho de 2004. E não tinha ainda o SAEB. Essas coisas não estavam disponíveis assim ainda. Então, assim, é um pouco de oportunidade também nesse sentido. A gente não pode falar que eu não gosto do tema e não acho relevante. E depois, é legal quando você faz essas coisas que você atrai as outras pessoas, né? E o Luiz, o primeiro projeto de pesquisa que a gente faz junto é dentro dessa temática. A gente tem, o nosso primeiro artigo juntos é do Achacablain lá, de diferencial de homens e mulheres, né? Bom, enfim, mas eu já sabia o que me esperava, mas eu não sei se é a idade, eu não sei, essa coisa da maternidade foi ficando cada vez mais, não, a gente quer ter neném também, entendeu? Mas, e quando vem, assim, é um pouco, te tira um pouco, assim, né, não tem jeito, assim, não tô colocando a culpa neles, não, eu acho que é a escolha que a gente faz mesmo, né, e assim, as minhas escolhas foram, eu quero ficar curti agora, né, demorei, né, fui ter tarde ainda, né, enfim, aí vem o João, aí quando eu tava retomando ali, em 2019, aí eu fiquei grávida de novo da Ana, e aí veio a pandemia. Aí também, isso você olha assim, eu não acho assim que quem quer ter filhos tem que ter filhos, faz parte, às vezes a gente vai errar no planejamento no sentido de que você acha que vai conseguir fazer mais coisas, né? Eu falava que eu ia fazer livre docência na minha licença maternidade. Não fiz isso, né? Não fiz a livre docência. Mas, enfim, e aí começam a vir as coisas de economia e educação, onde entra a economia e educação. Por isso que eu falo assim, esse tema começa a ficar muito importante, começam a ser disponibilizados os resultados dos exames, a gente vê que, né, os desempenhos são ruins, a gente quer entender, quer participar daí da política educacional, aí vai entrando por esse outro lado, assim, vai puxando, né? Luiz, e como é que foi a tua aproximação dos temas que você estuda? Não, muito bom, vamos lá. Então, já falei um pouco, né, que eu no mestrado e doutorado eu trabalhei muito com participação feminina no mercado de trabalho, na própria graduação eu tinha feito o diferencial de salário por raça, né, então eu sempre gostei dessa área mais social mesmo, né. Mas o que acontece? Lá no começo dos anos 2000, eu ainda, antes de ir para Maringá, morava em São Paulo. E foi bem naquela época que a violência estava explodindo, né, na cidade, assim.
E um dos motivos de eu querer sair de São Paulo era para ir para um lugar mais tranquilo, né? E quando daí eu fui para a universidade, durante o meu doutorado, que eu estava lá em Maringá, eu fui fazendo doutorado, mas eu já olhava isso e falei, gente, mas dado o tamanho do problema que a gente está tendo, tem muito pouca gente, né? Eram muito poucas pessoas que pesquisavam nessa área, né? Daniel Cerqueira, né, lá do IPEA, mas tinham alguns grupos aí da sociologia lá no Rio, mas era um grupo muito reduzido, né? E eu falei assim, não, a gente precisa entender isso daqui, né? Por que está acontecendo essa dinâmica toda, né? E aí eu começo a me interessar por isso, né? E foi curioso que o primeiro artigo que eu fiz nessa área, eu só fiz porque eu estava no Paraná, na verdade, porque foi um artigo avaliando o Estatuto do Desarmamento, que teve bastante repercussão lá em 2002, só que lá no Paraná eles anteciparam, começaram a fazer antes, então isso permitiu que a gente avaliasse, né, a experiência lá do Paraná. Então aí foi uma primeira entrada e eu comecei a ler mais, me interessar mais e vendo que tinha muito pouca coisa feita e que tinha um campo enorme para ser explorado, né. Então, e aí com o tempo, né, a gente foi, né, mergulhando, os dados foram melhorando, né, mais gente foi sendo atraída para a área. Então, assim, é uma área que eu acho que cresceu bastante, eu fico super feliz, assim, de ver quando a gente vai nos congressos, né, até falo com a turma mais nova dos pesquisadores, assim, como é legal ver, assim, né, porque é uma área que eu acho que muitas vezes não tinha, assim, a relevância do ponto de vista de quantidade de massa crítica que ela necessitava, ou necessita, na verdade, né, dado a dimensão do problema de violência no Brasil, né. Então, acho que a violência entrou um pouco por aí, né. E a parte de educação, eu acho que também foi um pouco do que a gente sempre conversa aqui, né, o Daniel fala assim, a gente estava interessado em entender questões de desigualdade, eu tinha feito meu doutorado para tentar entender se a entrada da mulher no mercado de trabalho contribuía para diminuir a desigualdade de renda, e contribuía, mas não era uma contribuição que, vamos dizer assim, mudasse estruturalmente a desigualdade de renda que a gente tinha no Brasil, né? E aí muito inspirado, né, nos trabalhos lá do PB, que mostrava, né, da importância da educação, então, a gente precisa entender melhor, então, o que faz, né, na educação, né? E tem até uma coisa curiosa, né, que acho que eu nunca comentei isso com o Daniel, porque nessa época a gente começa a circular, vai muito em eventos, seminários, não sei o quê, na área de educação, e eu achava curioso, porque tem um pouco a ver com o jeito de trabalhar. Eu chegava no seminário, tava lá o PB apresentando um negócio X, assim. Aí uma semana depois ele estava no outro seminário apresentando um negócio que não tinha nada a ver com aquilo. E eu não sabia direito, na época, como que era a estrutura de trabalho que ele tinha, uma equipe gigante por trás que ele coordenava, né? Como ainda tinha aquela visão muito de pesquisador ali solo, eu falei, mas como ele consegue fazer tudo isso, né? Assim, como que... Mas ele era curioso, mas então, acho que ele teve uma contribuição grande. Gráficos tão lindos, né? Então foi muito legal, assim, né? E na época também, o próprio Naers também estava muito interessado nesse tema, e a gente, né, estava falando sobre isso, o André Portela também estava lá na FEA. Então aí foi naturalmente assim, falei, poxa, aqui... E aí surgiam os dados, né? Como começa a aparecer os microdados educacionais, a gente tinha muito das ferramentas, né, de econometria. Talvez a gente entendesse pouco de educação, mas muito mais das técnicas, mas eu acho que ali abriu um espaço para que a gente conseguisse começar a ter algo a dizer a respeito daquilo, né? E a partir dali veio essa construção. Gente, vou fazer uma última rodada de perguntas aqui, porque eu acho que tem um outro tema que distingue muito, né, a experiência aqui no LEPS, que é essa interface com a política pública, né? Então, somos pesquisadores, a gente estuda o Brasil, mas, né, em algum grau, nós três acabamos tendo algum tipo de experiência com a própria política, né? De desenhar, de ver como é que funciona, né? A passagem pelo INEP, a gente aqui hoje em dia desenha alguns programas, né, e implementa. Elaine, quão importante é essa vivência da prática da política pública para fazer boas perguntas? E vice-versa. Quanto que a pesquisa pode contribuir para a prática, tá certo? Uhum. Eu acho que o vai e vem é... Você sabe o que você falou? Eu lembrei, sabe de quem? Da Jaqueline Natal. Natal, né? Falo sempre com ela. E ela falava assim para mim, Elaine, eu quero fazer alguma coisa na ponta. Quando a gente conversava, né? Eu quero fazer as coisas que eu
estudo aqui, né, que eu olho aqui, eu quero fazer isso acontecer lá na ponta. Eu sinto, e assim, eu falava isso para ela, eu falava assim, nossa, Jaque, eu também tenho essa angústia, assim, às vezes, né, que parece que as coisas que a gente está fazendo não chegam, né, lá na ponta. Hoje a Jaque, gracinha, né, ela tem ela foi a ideia dela, né, de conceber aquele, não sei como que eu chamo, um chat, não sei como que é aquele grupo, né, de primeira infância, que é fantástico aquilo. Tem gestores, pesquisadores. Né? Então, pô, e assim, essa coisa da pesquisa dela é o que fez ela poder acontecer depois ali na frente. Pôde fazer esse daqui, ela chegou lá. Mas estando lá também, né, você olhando, participando do dia a dia, né, você consegue ter ideias também, né? Quando eu estava no INEP, né, que foi a minha passagem, né, vamos dizer assim, pelo governo, né, muitas das coisas que a gente estava implementando lá na época eram um pouco até de regulação do ensino superior, que eram as coisas que eu trabalhava na época. Por quê? Porque você, né, aquela coisa de você abre, né, todo mundo pode ofertar ensino superior, mas isso lá do Fernando Henrique até, que aí passa a ter regulação, né, para as IAs privadas, né, e aí vem o Provão, vem o ENAD, e aí, olha, você está vendo, eu estou trabalhando lá, fazendo essas coisas que são importantes para o acesso à universidade também, para a universidade de qualidade, a gente está falando aqui tanto de desigualdade de renda, essas coisas todas implicam né? Então, ali você consegue ver, mas o que é importante, né? O que a gente quer, né? Com a regulação, né? A gente quer que sobrevivam quem, né? Então, você está ali na ponta, você consegue pensar isso também, né? De estar trabalhando, como é que você faz isso da melhor forma. Estar dos dois lados faz bastante diferença, né? Eu acho. Acho que só estudar... Acho que quando você começa a fazer as pesquisas, naturalmente você começa a se envolver com a política pública. Não tem jeito. Pode ser que ninguém, às vezes, use o que você faz, mas você se envolve, né? Então, é efeito do Bolsa Família, né? Você está subsidiando a política pública. Você está falando se tem efeito, se não tem, se impacta, se não impacta, né? Enfim, eu acho que o vai e vem Hoje, por exemplo, dar um outro exemplo que eu acho super legal, né? Um aluno nosso, né? Assim, de outra área, eu vou falar dele, na verdade, porque a gente fez reunião com ele ontem, então eu tô lembrando dele agora, que é o orientado do Sakurai, o Felipe. Ele está trabalhando na Secretaria de Finanças de São Carlos. Eu acho isso fantástico. O Fernando Soares, que passou aqui, que está na secretaria aqui. É fantástico isso. Então, poder juntar as duas coisas. Eu vou trazer uma coisa que eu acho que, assim, para mim foi um aprendizado, assim, até das pessoas que eu convivia, porque enquanto a gente não tinha essa ligação mais próxima com a política pública, eu não fui para o governo, né? Eu via muitos dos meus colegas, até acho que eu mesmo, assim, tá bom, vou lá conversar com alguém do governo, mas é porque eu preciso de um dado, eu preciso entender alguma coisa. Então a gente ia muito assim, com uma ótica assim, olha, eu quero resolver o meu problema para eu publicar o artigo, para não sei o quê, para gerar evidência, que alguém vai pegar essa evidência e fazer virar política pública. O economista, assim, mais raiz, tem muito esse pensamento, né? E eu acho que com o tempo e com o envolvimento aqui também do LEPS, em várias políticas, a gente foi, acho que eu fui tendo criando uma humildade para poder fazer esse vai e vem, assim, e realmente, assim, estar no encontro com o gestor e genuinamente estar preocupado com as dores que o gestor traz para a gente, né? Não falar, não, tá bom, vou ouvir isso aqui, mas o que me interessa é só o que eu quero, não. E aí, porque é aí que você vai perceber mesmo os gargalos, você vai levantar outras agendas, outras perguntas, né? Você vai discutir depois esse problema. Acho que uma coisa que é muito legal aqui no LEPS, a gente faz bastante, faz ainda assim, é trazer isso, né? Poxa, o cara trouxe essa questão aqui, a gente consegue endereçar, não consegue, como que a gente faz? Então, eu acho que isso enriquece muito, né? Você olhar também com um olhar de pesquisador, mas com um olhar, assim, interessado na dor do gestor ali que está na ponta, entendeu? Então, e saber falar a linguagem do gestor, né? E não esperar que ele entenda a sua linguagem de economista ou de especialista, mas conseguir também ter esse diálogo na linguagem daquelas pessoas que estão ali na ponta, né? E respeitar, porque eles são, em última instância,
as pessoas mais importantes, que eles estão tocando a política pública, né? E às vezes eu acho que, aqui fazendo uma meia-culpa, né, os economistas, não todos, mas de modo geral, eu acho que às vezes é difícil fazer esse processo, sabe, de análise. Assim. E assim, você falou uma coisa, eu lembrei, que eu acho que é uma coisa que a gente sempre... Coisas completamente diferentes, né? Mas que é a dificuldade, às vezes, do fazer acontecer, que é o burocrático mesmo, né? Que às vezes a gente fala, ele não... Por que não faz isso? Eu falo, porque não consegue fazer isso, né? Tem travas, e eu acho que estar perto do gestor também te possibilita olhar isso com mais clareza, né? Das amarras que ele tem, né? Enfim. Eu lembrei aqui uma coisa que eu acho que foi uma coisa que tá ali no começo do LEPS, que eu acho que fez parte da política pública, né? E que o trabalho teve muita importância, né? Que é a coisa do socioemocional. Não é? Eu fico pensando, não existia essa discussão, a gente se junta, né? No começo ali, o mote era esse, né? De discutir as medidas, o PRIME, a gente fazia as reuniões lá no Ayrton Senna, e aí aquilo foi para dentro da política, né? Hoje está lá. Isso não é fantástico? Assim, Então a gente consegue, né? O LEPS consegue, eu acho que é um exemplo muito prático de que o LEPS participa da política pública. Não é verdade? Ou eu tô falando besteira? Eu sou suspeito, né? É lógico que eu vou concordar contigo. Eu acho que eu tenho muito orgulho, que bom que, né, que nós temos aqui. Isso é uma história bonita que a gente construiu e continua construindo. Gente, eu queria agradecer demais essa conversa. Dava para continuar aqui por horas, né? Com certeza. Mas deu nosso tempo. Queria agradecer a todo mundo que assistiu esse episódio, né? Recomendar que continuem acompanhando agora a 3ª temporada do Café com LEPS. Agradecer a professora Elaine Pazello, uma sumidade na nossa área, foi a nossa primeira coordenadora aqui no LEPS. Professor Luiz Guilherme, também parceiro de longa data. Deixar um abraço para todo mundo. Se vocês quiserem também dar uma saudação para a turma. Só dar oi, me agradecer o convite para estar aqui. Muito obrigada, é uma alegria. Eu estou muito feliz aqui no LEPS. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade de falar, né? De lembrar de ter essas boas memórias, assim. Acho que foi muito legal. Obrigado. Então continuem acompanhando o Café com LEPS e até a próxima.